Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou compartilhar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história até a engenharia química. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pelo motivo de me apresentar mesmo, para que vocês possam me conhecer melhor, para quando vocês verem os meus vídeos, vocês perceberem que há uma história por trás, que eu não falo por falar, não é copia e cola, é justamente coisas baseadas em experiências de alguém que já passou por isso, né? O temido vestibular. Então, eu comecei a estudar com 4 anos de idade. Desde muito criança eu sabia que eu sempre ia querer fazer uma faculdade, ia querer fazer pós. Só que eu nunca tive um curso dos sonhos, uma aspiração. Eu queria fazer de tudo, assim como muitas crianças, né? Médica, advogada, professora, mas nunca pensei em fazer engenharia química. E aí o tempo foi passando, chegou a época do ensino médio, do vestibular, e então eu tive que começar a me preocupar realmente qual seria a minha escolha. Então, certa vez, conversando aqui em casa com meus pais, o meu pai falou assim: a área de tinta é bastante interessante, pesquisa mais sobre. Estava até passando o comercial da Inquine, ainda eu lembro. E eu fiz, né, custa nada, eu vou pesquisar mais sobre. E então até eu pensei, será que existe alguma profissão para trabalhar só com tinta? Mas aí eu fui pesquisar e vi que a área química era uma possibilidade muito grande que me permitia trabalhar não só nessa área de tinta, mas como muitas outras áreas. E essa foi e esse foi um dos primeiros aspectos que me despertou interesse pela engenharia química, a questão da versatilidade de eu poder trabalhar com muitas coisas. Então, aconteceu que no terceiro ano do ensino médio, a minha escola era semi-integral, ou seja, eu passava 2 dias a semana toda na escola, e nos outros dias que não era integral, eu ainda ficava na escola porque eu fazia um curso de inglês lá do programa Ganho Mundo. Então, eu passava a semana toda na escola, estudando, e no terceiro ano do ensino médio surgia a oportunidade de fazer um pré-vestibular, que é muito comum aqui em Pernambuco, eu creio que em outros estados também, que é o da UPE. Não sei se tem esse projeto em outros estados, mas enfim, é o Prevup e ele fornece de forma gratuita um pré-vestibular para estudantes do terceiro ano do ensino médio, alguém que já concluiu. Então eu me inscrevi, eu passei na prova e comecei a fazer esse pré-vestibular, que era aos sábados o dia inteiro e aos domingos meio período. Ou seja, eu passava no meu terceiro ano do ensino médio todo o tempo da minha vida estudando, de domingo a domingo. Então, assim foi o finalzinho do meu terceiro ano e veio a famosa prova do Enem, o vestibular, e aconteceu que eu não passei, não tirei uma nota suficiente. E aquilo foi um baque pra mim, né? Tendo em vista que em toda a minha vida eu sempre fui muito esforçada, sempre gostei muito de estudar, como eu falei, e eu sempre tirava notas boas e sabia muita coisa. E as pessoas até me chamavam de nerd, e eu falo isso não no sentido de engrandecimento, mas no sentido de você saber que nem sempre você saber tanto conteúdo é o ponto principal para uma aprovação. Existem outros aspectos envolvidos numa aprovação. E isso fez eu refletir, essa primeira reprovação fez eu refletir que realmente era isso. Não é só questão de conteúdo, eu focava muito em teoria, eu era uma máquina de saber as coisas. Os movimentos literários, por exemplo, eu sabia data, primeiro livro que fundou o movimento, enfim, eu sabia muita coisa, porém eu não me atentava tanto à questão de fazer questões. Eu já fico uma dica. Foca em teoria, mas também faça exercícios. E então foi quando surgiu o vestibular e eu não consegui passar de primeira e eu meio que fiz uma autorreflexão e percebi que muitas coisas influenciaram para essa primeira reprovação. E isso foi um dos fatores que contribuiu para o meu primeiro resultado negativo. Eu não consegui obter a nota suficiente para passar em engenharia e então eu fiquei meio perdida sem saber o que fazer. Isso foi no 2014 que eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer da minha vida? Então foi quando chegou o ano de 2014 e eu fiquei nesse ano decidindo o que eu faria da minha vida. Será que é realmente isso que eu quero? Foi um ano de inseguranças, de incertezas. E mesmo assim eu continuei a estudar para a prova, mas não com tanto foco, não com tanta motivação. Porque realmente fiquei sem saber se era realmente aquilo que eu queria fazer, tendo em vista a experiência negativa que eu tinha acabado de ter. Então, começou o ano de 2015
e surgiu a oportunidade de fazer o vestibular do IFPE, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, onde oferece muitos cursos técnicos, além do ensino médio junto com o técnico. Mas como eu já tinha terminado o ensino médio, já tinha possibilidade apenas de fazer um curso técnico. E aí veio a oportunidade de fazer o curso técnico de Química, e eu me inscrevi nesse vestibular. Eu lembro que na época eram apenas 7 vagas para a modalidade que eu iria concorrer, né, a de vinda de escola pública, e eu fiquei muito nervosa, fiquei com muito medo, até por causa da minha reprovação anterior, fiquei com insegurança, mas eu fiz. É agora ou nunca, eu tenho que arriscar, para não ficar mais um tempo sem fazer nada. Eu tinha passado um ano, né, na minha dúvida do que poderia fazer posteriormente. Então, 7 vagas e eu, Senhor, nem que eu passe no 7º, mas me ajuda a passar. E aí eu fiz a prova e quando veio o resultado, eu passei em primeiro lugar, então foi uma felicidade muito grande. E eu me matriculei com certeza e comecei a cursar técnico em Química no FPE. Isso foi em 2015.2, que foi o vestibular para a segunda entrada. No mesmo ano de 2015, surgiu uma oportunidade de eu fazer um concurso público da minha cidade, que ofertava vaga também para ensino médio, cobrava apenas como pré-requisito o ensino médio, e era para trabalhar algo com educação social. Eu não sabia direito o que era para fazer, só queria fazer para, se caso eu passar, ter um dinheirinho. E então eu fiz a prova, eram 74 vagas para essa modalidade e tinha 2 meses de estudo. Então eu fiquei estudando no técnico, no curso técnico, e fiquei estudando para esse concurso. E isso foi passando o tempo, cursando, né, o técnico. Questão de concurso, como muitas pessoas devem saber, demora muito. E isso durou 2 anos, que foi em 2015 até 2017, que o curso de técnico, de forma subsequente, eu já falei até aqui no canal sobre isso, dura 2 anos. E nesse período eu fiquei me dedicando apenas ao técnico, só que eu já tinha certeza que eu queria fazer engenharia química, eu tinha certeza que era realmente isso que eu queria, e meu objetivo era, assim que terminar o curso técnico, entrar na engenharia química. E durante esse período que eu passei no técnico, eu ainda estudava para o vestibular, não com tanto foco, porque o meu objetivo era fazer a graduação após o técnico, porém eu fazia o Enem como uma forma de experiência, de treinar, e se caso eu passasse, eu nem sabia realmente por que eu fazia. Porque eu não ia querer abandonar o técnico. Eu tinha certeza que eu queria concluir o técnico, mas enfim, né? Como diz a Bíblia, tudo tem o seu tempo, e eu creio que foi no tempo que era para ocorrer, porque quando eu estava no último período do técnico, aí eu decidi, não, vou realmente focar agora para o Enem, que eu terminava o técnico em agosto e a prova era em novembro. Então eu fiquei com alguns meses para focar mesmo para o vestibular. Certo, isso foi em 2016, então no finalzinho de 2016 foi quando eu prestei o Enem e tinha apenas mais um período do técnico, né, que eu terminaria em 2017.1. E o meu objetivo era começar a graduação e concluir o técnico ao mesmo tempo, que não foi tão possível, eu tive que perder meu primeiro período da graduação. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque realmente ficou muito corrido, muito puxado. Mas acontece que em 2017, no início de 2017, saiu o resultado e eu consegui a aprovação para engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, e onde eu curso hoje engenharia química. E no mesmo período, uma semana antes da minha matrícula, eu recebi uma ligação dizendo que eu fui aprovada no concurso que eu tinha feito em 2015 e que eu teria uma semana para aparecer no local para tomar posse do cargo. E eu fiquei, meu Deus do céu! E agora, me matriculo ou tomo posse? E foi uma decisão muito grande que eu tinha que fazer e eu refleti bastante, não é por tanto tempo, passei menos de uma semana, até porque eu só tinha uma semana para decidir. E depois de conversar com meus pais, a gente conversou, enfim, eles me deram algumas sugestões e eu vi que realmente não valia a pena eu abrir mão daquela vaga que eu tanto queria, que era na engenharia. E foi isso que eu fiz e é onde estou hoje, não me arrependo. E quero muito me informar o mais rápido possível para realmente entrar em contato com a engenharia na vida real, na engenharia química, na indústria, no dia a dia, para contar mais experiência para vocês também. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos mais sobre o meu curso. Então, se vocês tiverem algumas sugestões, podem deixar aqui no comentário do vídeo. E só para encerrar, por que eu quis fazer esse vídeo? Para me apresentar mesmo, né? E também para que quando vocês virem meus vídeos, vocês
perceberem que eu não estou falando sobre redação, sobre vestibular, sobre dica de estudos, apenas por falar. Eu tenho uma certa trajetória, eu tenho um contato muito grande com esse mundo de vestibular. Eu não passei na primeira vez, não passei na segunda, passei um período tentando e sei quais foram os meus erros, meus acertos, e são baseados nessas experiências que eu pretendo trazer muitas dicas aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês possam saber quando os próximos vídeos serão postados.